Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que assistem as nossas aulas à noite. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora do primeiro ano. Hoje, dia 27/7, a gente inicia mais uma semana de aula. Vamos começar nossa aula? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar língua portuguesa, números, dias da semana, meses do ano, na página 37, 38 e 39. Em geografia, a gente vai trabalhar ciclos naturais, agora eu sei, página 16. E em artes, a gente vai trabalhar formas geométricas, certo? Segunda-feira, dia 27/7, a gente inicia mais uma aula. Vamos lá? Para começar, nós vamos trabalhar com o nosso amigo Sabichão. Olha aqui ele, ó. Então, abram ele na página 37. A página que nós vamos trabalhar é essa aqui, ó. 37. Olha só. Números, dias da semana, meses do ano. É o nosso conteúdo. Acompanha no livro aí só um instantinho. Nós temos já a atividade. Eu não vou adentrar nesse conteúdo, né, com mais detalhes, porque nós trabalhamos esse conteúdo aqui, ó, números, dias da semana, meses do ano, naquela disciplina, naquele conteúdo da disciplina de matemática, quando a gente trabalhou calendário. Então, é algo que está fazendo junção das disciplinas, é interdisciplinar, porque a gente vai trabalhar na língua portuguesa, como também a gente trabalhou na disciplina de matemática. Então, não precisa a gente fazer os detalhes, porque a gente já viu. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? 7 dias tem a semana. Quais são os meses do ano? A gente está desde o início do ano sempre falando o nome deles e os números que eles representam. Então, o ano que nós estamos, 2020, ele tem 12 meses. Mas não só o ano de 2020, como todos os anos. 2019 também teve 12 meses. 2021 também vai ter. Então, assim, o ano ele é sempre formado por 12 meses. Quais são os meses? Vamos lá? Começando por janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são 12. Olha a numeração que a gente está fazendo. Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Janeiro, fevereiro, março, 3. Abril, 4. Maio, 5. Por isso que quando a professora está explicando para vocês, eu sempre digo, ó, dia 27/7, dia 27 de julho, porque geralmente a gente representa o nome do mês também com o número do mês. Ou seja, a gente pode fazer a numeração para eles ao invés de falar o nome dele. Fechou? Então vamos lá, ó. Muitas vezes nas agendas, os dias da semana são abreviados. Esse aqui é uma questão de abreviar. Lembra que a gente falou sobre a agenda? Lá na agenda de vocês, que também a minha é assim, ao invés de ter segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, lá vai ter o quê? S, T, Q, S e D. Essas são as legendas que tem lá. A gente chama de abreviatura, certo? Ou seja, aparecem somente algumas letras. Abreviado é isso. É quando ao invés da gente fazer, por exemplo, companhia, aí a gente coloca CIA, CIA. É uma abreviação. Professora,
quando a tia coloca lá, em vez de escrever professora, e ela vai lá e coloca só o P, R, O, F e um A bem pequenininho aqui em cima, é uma abreviação, tá bom? Então, ó, abreviados, ou seja, aparecem somente algumas letras ou, dependendo do espaço, somente uma letra. A abreviatura dos dias da semana é feita com as 3 primeiras letras. Então, olha aqui, ó, com uma ou somente uma letra, que é igual à agenda de vocês, certo? Então, vamos lá. Número 1. Você já estudou que pronunciamos as palavras em pequenos blocos. Leia as palavras a seguir, batendo palmas a cada sílaba pronunciada. A questão aqui é falar de sílabas. Quando está se referindo a blocos, são sílabas. Por exemplo, quando a gente diz banana, banana, essa é a questão que ele está colocando. Cada palavrinha que você for ditar aí, elas são divididas em blocos, ou seja, em sílabas. E aí, cada vez que você for falar a sílaba, você vai bater a palma, para a gente ver quantas palmas a gente bate em cada palavra. 2. Você leu os números de 1 a 10. Escreva essas palavras ao lado do número correspondente. Use letra cursiva, lembrando que a gente tem que praticar a letra cursiva. Eu tô sabendo que tem muitos aí, ó, que estão muito bem na letra cursiva. E estão de parabéns, é isso mesmo, continuem assim. Agora, vamos, né, quem ainda não conseguiu ter desenvolver essa habilidade, vamos tentar, certinho? Então, olha só. Aí você vai escrever, tem os numerais e ao lado tem as linhas. Na linha você vai escrever. 3. Leia as palavras abaixo e circule os encontros vocálicos nelas presente. Então, o que são os encontros vocálicos? Que a gente também viu. É o encontro das vogais na palavra. Por exemplo, deixa eu te olhar aqui, ó. Abreviados. Abreviados, a gente tem um encontro vocálico. Qual é? O I e o A. Então, isso é um encontro vocálico. Então, vamos lá. Vocês vão fazer aqui 2, 4, 6 e 8. Próxima página, 38. 3 e 8. Alguns dias da semana são formados por 2 palavras, separadas por um pequeno traço. Leia-os e grife os dias formados por 2 palavras. Lembra que a gente fala assim, segunda-feira? Então, a segunda-feira é formada por 2 palavras. Quando nós pronunciamos domingo, é o nome do dia, domingo, ele só tem uma palavra, domingo. Quando a gente fala assim, Ana Carolina, o meu nome é formado por 2 palavras. Mas quando a gente usa Isabelle, então a gente está falando só uma palavra. Quando a gente usa Mateus, também. Quando a gente chama Maria Luísa, 2 palavras. Então, essa é a ordem, né? O contexto para essa questão aqui da atividade. Então, se os dias da semana, eles são formados por alguns com uma palavra só e outros com 2 palavras. Porque quais são? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todas elas que acompanham a feira, ela é formada por 2 palavras. Quantos dias da semana, quantos dias tem a semana? A gente falou isso no início do vídeo. Quantos dias são? 7 dias, muito bem. Muitas vezes na agenda, é isso aqui que eu já estava lendo, ó. Muitas vezes nas agendas, os dias da semana são abreviados, ou seja, aparecem somente algumas letras ou, dependendo do espaço, somente uma letra. A abreviatura dos dias da semana é feita com as 3 primeiras letras, ou seja, o início
das 3 primeiras letras da palavra. Então, eu tenho aqui, ó, no primeiro espaço, escreva a abreviatura do segundo, copie o nome completo. No primeiro espaço, escreva a abreviatura. No segundo, copie o nome completo. A gente tem domingo. Domingo. Então, se eu for abreviar domingo, quais são as letrinhas que eu vou usar? As 3 primeiras. Quais são? D, O, M. Então, na linha menor, eu vou colocar D, O, M. E lá na outra linha, a linha maior, eu vou escrever o quê? A palavra inteira. Então, é domingo, certo? Ótimo. Próxima página aí, a gente vai ter a outra atividade. Olha aqui, ó. Continuando nosso conteúdo, números, dias da semana, meses do ano. E aí a gente vai ter o reloginho, ó, falando sobre tempo. O que é o tempo para vocês? É o quê? É o registro, né, do momento em que nós estamos. A passagem do tempo é tudo que a gente está vivendo. Então, olha só. Geralmente, as pessoas se referem aos dias da semana usando uma forma reduzida da palavra. Releia as palavras e responda as questões. Novamente, a gente tem os dias da semana. Domingo, só que aqui, ó, presta atenção, não tá o feira. A gente está utilizando a nomenclatura apenas com a primeira palavrinha. A gente não colocou o feira. Então, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fechou? Então, letra A. Quais palavras terminam com a vogal A? Aqui nesse quadrinho, que é o mesmo que tá aí no livrinho de vocês, ó. Tá no meu livro aqui e tá no de vocês também. Qual delas termina com a letra A? Com a vogal A? Vamos ver aqui? Domingo. Termina com A? Não. Segunda, termina com A? Sim. Terça, termina com A? Sim. Quarta, termina com A? Sim. Quinta, termina com A? Sim. Sexta, termina com A? Sim. Sábado, vai terminar com A? Não. Então, vocês irão escrever apenas aquelas palavras que terminam com a vogal A. E aí, ó, tem um espacinho para vocês escreverem. B. Quais terminam com a vogal O? Então, as que nós lemos aqui, né, que nós encontramos aí e que termina com a vogal O, você vai colocar na letra B. C. Quais começam com a letra Q? Agora a gente está falando do início. Quando a gente fala começa, a gente está falando da primeira letra. Então, observa aí no livrinho. Quais começam com a consoante S? Quais são? E aí também você vai olhar no quadrinho que você tem aí, certo? E em qual dessas duas palavras o U é pronunciado? Em qual dessas duas palavras o U é pronunciado? Na quarta ou na quinta? Qual delas? E aí você vai marcar um X, certinho? Então é isso, a nossa atividade eu deixo para vocês. A atividade é essa. Eu espero que vocês façam a atividade de vocês, registra pra gente que nós queremos muito ver as atividades feitas por vocês, tá bom? Não esqueçam que as nossas atividades estão sendo postas no portal, então hoje, segunda-feira, já tem atividade lá no portal lançada para vocês. Então, olhem lá, verifica, melhor já ir antecipando, porque na quarta-feira a gente tem atividade novamente lá. Certinho? Então, beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!
pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Geografia, nossa disciplina, dia 27/7, a gente inicia mais uma aula. Hoje nós vamos relembrar os nossos conteúdos trabalhados em Geografia. Então, lá na página 16, a gente vai ter um conteúdo para falar. É o quê? É o agora eu sei. É o que vocês conseguiram compreender na disciplina de Geografia. Página 16 do livro de vocês vai estar esses itens aqui, ó. O planeta Terra faz parte do sistema solar e está sempre em movimento. Então, a gente aprendeu que o planeta Terra, ele faz parte de uma imensidão, né? De planetas, astros, estrelas. Então, ele é só mais um no meio de muitos. O Sol é uma estrela em fonte de luz, calor e energia. Então, a gente também aprendeu isso. Aprendemos que o Sol, ele é essencial para a vida humana na Terra. Não só humana, mas para todas as outras vidas que existem. Tanto na questão das plantas e animais, certo? Por quê? Porque é através dele que a gente recebe luz, calor e energia, ok? A Terra gira em torno dela mesma, como um peão. A gente aprendeu que a Terra, ele faz aquele movimento em torno de si. E o nome desse movimento, qual é? Rotação. O nome desse movimento é rotação, certinho? Outra coisa que a gente conseguiu aprender, por causa do movimento de rotação na Terra ao dia e à noite. Outra coisa que a gente conseguiu aprender, que o movimento de rotação, ele consegue, o significado dele, né? A importância dele é que a gente consegue separar o nosso dia através, né? O nosso tempo através do dia e à noite. Por quê? Porque quando uma determinada parte da Terra está virada para o Sol, a gente considera que está de dia. E quando essa mesma parte ela está virada para a escuridão, né, ao contrário, de costa para o Sol, digamos assim, aí a gente vai ter a noite, porque não vai ter a luz do Sol batendo na Terra. Porém, um outro lugar na Terra vai se tornar dia. Podemos usar a expressão do tempo atmosférico para explicar o que acontece à nossa volta no ar e no céu. O tempo atmosférico é algo que a gente pode estar conversando sobre o quê? O que foi que a gente aprendeu? Sobre a questão do tempo, né? Se está nublado, se não está, se vai chover, o que mais? Se o sol está prevalecendo, se tem tempestades. Então, através do tempo atmosférico, a gente consegue compreender isso. As condições do tempo influenciam nas atividades dos vestuários e na alimentação dos seres humanos. A gente também aprendeu que dependemos muito da forma que o clima está para continuar praticando as nossas atividades. Ou seja, se eu sei que está um sol, eu vou o quê? Me vestir adequadamente, né? Com roupas leves, para mim não passar mal, para mim poder sair no sol. Se eu sei que vai chover ou que está chovendo, eu preciso ter um item essencial, um acessório como o guarda-chuva, para poder sair de casa. Também eu preciso me organizar para ir na chuva em algum lugar se eu precisar sair. Então, não dá para fazer piquenique, não dá para fazer um almoço ao ar livre se o dia é chuvoso. Dá para tomar banho na chuva? Claro que dá, mas não dá para a gente, por exemplo, ir atar uma rede embaixo da árvore num dia de chuva. Não é isso? Muito bem. Então, a gente também aprendeu que o termômetro é um aparelho usado para indicar as temperaturas ocorridas durante o dia e a noite. Então, a gente utiliza aquele termômetro para medir a temperatura, não só do nosso corpo, mas também do ambiente em que a gente está. Agora vamos lá. No caderno, faça um desenho para representar o que você mais gostou
de estudar nesse capítulo. Então, vocês vão pegar o caderno de geografia de vocês e vão olhar, vão observar todo o nosso conteúdo do volume 2 em geografia e vai desenhar o que mais te interessou, o que mais você gostou de ver nesse capítulo, certinho? Lembrando de colocar a data, dia 27/7, lembrando de colocar a disciplina, tá bom? E também colocando o agora eu sei, é esse aqui, ó, agora eu sei, tá bom? Então, é isso. A atividade que eu deixo para vocês na disciplina de geografia é essa. Eu espero que vocês façam a atividade, tá bom? Eu tô gostando muito de receber as atividades que vocês estão enviando, eu fico muito feliz e eu fico muito grata também aos papais e às mamães, titios, titias, tá bom? Vovó e vovô que sempre também tá acompanhando e mandando pra gente ver, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de artes eu trouxe duas imagens representando a arte, né, com formas geométricas, para vocês conhecerem um pouquinho mais de como é essa construção de fazer imagens, telas, pinturas, arte mesmo, através das formas geométricas. Essas formas geométricas, tem pessoas, né, artistas ou artistas plásticos, que a gente chama, eles gostam de utilizar, é uma das características do trabalho deles, utilizarem formas geométricas. Assim como eu trouxe uma imagem do Romero Brito, agora eu trouxe para vocês aqui, ó, duas figuras, tá bom? De Gustavo Rosa, olha só. Figuras geométricas e cores fortes são elementos bem presentes na obra de Gustavo Rosa. Ou seja, é algo que marca o trabalho dele. Ele utiliza muito, né? Ele não é que ele somente trabalhe dessa forma, mas é uma característica marcante que utiliza formas geométricas e cores fortes. Ou seja, olha como o amarelo fica muito bonito com o azul. As bordas, ó, verde. E aí eu tenho um vermelho para fixar mesmo a cor e dar uma cor mais quente para a tela. Aqui do outro lado, da mesma forma, ele trabalha vermelho, azul, amarelo e verde. E aonde estão as formas geométricas? Ó, aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho um retângulo, aqui eu vou ter o quê? Triângulos, né? Aqui eu tenho círculos mais meio que oval. Aqui eu tenho também meio que um formato do triângulo, 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 círculos. Então faz parte da característica do trabalho dele utilizar formas geométricas, né? Do jeito que ele utiliza aqui e com cores vibrantes, cores fortes. Então olha só. Um talentoso desenhista, gravador e pintor nascido em São Paulo no ano de 1946. Suas obras encantam pessoas de todas as idades. Ele, então, é um artista brasileiro, dono dessas obras. Ele é brasileiro e nasceu há muito tempo atrás. Então, olha só. Eu trouxe aqui uma outra imagem que também é dele. Só voltar aqui para vocês verem. O que é isso aqui? O que vocês acham que é? Parece o quê? Parece um gatinho, né? Eu acho que parece um gatinho. O que vocês acham em casa? Aqui parece o quê? Tá mais fácil. Uma galinha. E aqui eu trouxe outra imagem dele, de obra de arte dele, que é um cachorro. Olha que bonitinho, ó. Tá vendo? Os olhos, nariz. Olha a orelhinha dele. Ele parece aqueles cachorrinhos que tem a orelhinha bem grande, bem compridinha. Então aqui vem a nossa atividade. Qual é? Caderno de artes. Você vai fazer o seguinte.
Observe a obra de arte ao lado, localize as formas geométricas presentes nelas e desenhe-as em seu caderno. Então, quais são as formas geométricas que eu tenho aqui nessa imagem? Você vai colocar lá, número 1, tá? Número 1. E aí você vai fazer o desenho das obras. Depois, você vai me dizer quais são as cores que em destaque nessa obra. Quais foram as cores que ele utilizou para fazer a obra. Depois, você vai ter quais os números de retângulo na obra. Então, quantos retângulos tem nessa obra? E quais os números de triângulo na obra? Então, você vai ter que especificar e fazer a contagem dos retângulos e dos triângulos. E aí, quais são a quantidade ou os números de círculos na obra? Então, vocês têm que procurar as 3 formas geométricas, tanto o triângulo, retângulo e círculo. Para vocês responderem no caderninho de vocês, a tia não colocou numerário aqui, mas aí no caderninho você vai colocar a data, dia 27/7, segunda-feira, disciplina Artes, e você vai colocar para cada pontinho desse aqui um número, ou seja, número 1, 2, 3, 4, 5. São 5 questões que vocês vão responder aí no caderninho de vocês, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!